Bom dia a todos. Antes de mais, quero agradecer ao professor Rogério Carapuça e à Sandra Almeida, em particular, pelo convite. Tenho muito gosto em estar aqui na APDC para falar um bocadinho sobre este tema. Quero também cumprimentar os colegas do painel. Portanto, venho cá falar um bocadinho sobre o que é o blockchain e vou traçar um pouco o panorama internacional do que é que está a acontecer e espero que consiga tocar os pontos fundamentais para depois para uma conversa que seja esclarecedora para todos. Portanto, o tema de blockchain começa quando eu tive a felicidade de trabalhar na CIVES durante 15 anos e cheguei à conclusão que o tema da confiança, ou foi-me incutido que o tema da confiança é fundamental em tudo o que nós temos na nossa sociedade. E se nós virmos à nossa volta, a nossa sociedade evoluiu em termos de mecanismos ou estruturas que facilitam essa confiança. Estou a falar, por exemplo, de um notário que consegue certificar uma assinatura, estou a falar de um registro predial que consegue controlar de quem é dono de determinado imóvel, estou a falar de um sistema bancário que garante a segurança necessária para a troca financeira entre particulares e empresas. Se vocês olharem à vossa volta, são inúmeros os casos de uso onde existe este conceito de third trusted party, alguém em qual todos nós confiamos. Isso ainda é mais relevante se nós estivermos a fazer negócio com entidades estrangeiras, com as quais nós não dialogamos diretamente e, portanto, precisamos de entidades que nos ajudem a criar essas relações de confiança. E foi numa altura, curiosamente, de dificuldade ou de crise de confiança em 2009, em que o setor financeiro estava com esta dificuldade em termos de passar a imagem de confiança para o consumidor final, que, por acaso, surge um caso de uso muito específico, que toda a gente já terá ouvido falar, que é o tema de Bitcoin. Não foi de todo uma inovação caída do céu que nasceu ali naquele momento. Portanto, foi um mashup, foi um agregar de várias inovações que já tinham vindo a ser feitas ao longo dos tempos, desde a assinatura eletrónica qualificada, os sistemas distribuídos. Todas estas componentes foram juntadas num caso de uso muito específico que foi publicado num white paper em finais de 2008. É um exercício académico interessante, funciona. Em boa verdade, passaram 10 anos e o caso de uso ainda está a funcionar, por incrível que pareça, mas é, para todos os efeitos, uma solução que não tem tração com o mundo real. Primeiro, porque não é de todo regulada. O Bitcoin hoje em dia continua a ser transacionado, mas as pessoas que entram nessa onda estão completamente desprotegidas, não existe qualquer tipo de proteção ao consumidor que utiliza essas redes. E só para terminar, no que diz respeito ao Bitcoin, se nós virmos a gênese da ideia, nasceu no sentido em que não se queria um poder centralizado para uma determinada função, neste caso, transferência de dinheiro de uma entidade para outra, ou criação de dinheiro. Se nós virmos passados 10 anos, o Bitcoin é gerido por meia dúzia de big wallets. Portanto, existem meia dúzia de, passa a expressão, bancos centrais, que não são bancos centrais, são pessoas que nós não sabemos a identidade, mas que efetivamente controlam a rede. Portanto, estamos pior do que estávamos quando supostamente se foi lançada a Bitcoin para resolver o problema da confiança. Portanto, o tema das criptomoedas evoluiu pelo seu próprio caminho, surgiu uma outra criptomoeda denominada Ethereum, com um potencial que é os smart contracts, que permite que, de repente, se consigam colocar regras de negócio dentro do próprio sistema e isso, de certa maneira, poderia efetivar uma causa e efeito, mas para todos os efeitos não é legal, mas cria também aqui alguma apetência por parte de quem quer ter acesso a financiamento fácil. Portanto, todo esse movimento está a evoluir. Existe milhões de euros, de dólares a serem injetados neste tipo de economia, digamos, paralela e não é de todo regulado. Para todos os efeitos, e só para vocês terem uma ideia, em 2004 estávamos nós já em conversas informais com o Banco de Inglaterra para olhar para este fenómeno, porque para todos os efeitos começou por ser uma brincadeira, mas não termina, o que significa que existe ali algum valor intrínseco que deve ser avaliado. E hoje em dia todos os bancos centrais estão a olhar muito seriamente para o tema da criptomoeda ou de que maneira é que nós podemos verter essa inovação para a economia real, seja através de moedas emitidas diretamente pelos bancos centrais, mas beneficiando de todas as características das criptomoedas ou encontrando uma forma híbrida alternativa.
Portanto, este foi um caso de uso muito específico que começou em 2009 e, entretanto, também houve uma bifurcação em termos de discussão que tem a ver com a tecnologia inerente a este caso de uso, aquilo que hoje em dia se chama blockchain. Blockchain é uma tecnologia que, efetivamente, recai neste conceito de distribuição e de economias de escala com vários players envolvidos e pode ser utilizado para muitas outras coisas, não simplesmente para uma criptomoeda. Em boa verdade, passou uma década desde este primeiro caso de uso e hoje em dia somos capazes de ter à volta de umas 10 diferentes tipos de blockchains, cada uma específica para uma determinada área de atividade. Dou-vos o exemplo de soluções viradas para o setor totalmente aberto, aquilo que é o equivalente a uma internet, como é o caso do Ethereum, como é o caso do iOS ou Cardano, e temos outras soluções, outros tipos de blockchains que estão a ser desenvolvidos para setores altamente regulados, para setores financeiros, para setores corporate, como é o caso de soluções como a R3 Corda, como é o caso da Digital Asset, a própria panóplia de soluções dentro da Hyperledger, só para vocês terem uma ideia de que Bitcoin foi uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás com um tipo de blockchain específico. Hoje em dia, nós temos uma panóplia de tipos de blockchain diferentes que podem ser aplicados a casos de uso totalmente diferentes, não têm nada a ver com criptomoedas e que já estão a entrar em produção e que já estão a trazer benefícios para quem está a investir nesta área. Mal comparando, é quase como estarmos numa era em que trabalhamos com folhas de cálculo e de repente surge alguém com uma solução que é uma base de dados. Nós não vamos deixar de utilizar as folhas de cálculo, mas realmente as bases de dados vão nos trazer aqui uma vantagem competitiva muito interessante. E de certa forma é este o paralelo onde nós estamos neste momento. Temos bases de dados centralizadas, altamente eficientes, capazes de processar milhões de transações, e agora temos uma coisa diferente, outro tipo de tecnologia que pode ser muito interessante, mas que, atenção, não é uma panaceia, não vai resolver tudo, todos os tipos de casos de uso. Mas para alguns casos de uso muito específicos, pode ser muito interessante em termos não só de redução de custo ou de risco operacional, mas também em termos de diferenciação competitiva face aos concorrentes. Ou, então, eventualmente, até pode passar por uma solução híbrida com aquilo que nós temos hoje em dia. Nós, quando quisermos implementar, e já estão a ser implementadas em produção, soluções de trade, por exemplo, para apoiar o supply chain, nós não vamos deitar fora todos os sistemas que já estão em produção, de maneira nenhuma. Portanto, vamos compatibilizar e tirar o melhor de ambos os mundos em termos das soluções que queremos para o mercado. Portanto, eu acredito que nos próximos anos, e já está a acontecer, se vocês olharem para a curva da Gartner, o blockchain, creio que vai sair de cena e vai ser ocupado por temas como inteligência artificial ou IoT, e, portanto, o blockchain vai acabar por deixar de estar tão presente nos mídias, que é ótimo, digo eu, porque significa que vai ajudar a filtrar o trigo do joio. No caso das criptomoedas, tivemos um boom muito considerável no que diz respeito àquilo que são as ICOs, que são as Initial Coin Offerings, são formas de obtenção de investimento de forma não regulada e, portanto, esse tema está em total declínio e vai acabar no curto prazo. Mas também, em boa verdade, vos digo, eu estava em conversa com um colega meu que lançou uma ICO, que estava em Copenhague a lançar uma ICO, e ele dizia: eu não sou um malfeitor, eu quero fazer avançar as minhas boas ideias. E o que eu sinto neste momento é que eu não tenho apoio de regulador nenhum a nível mundial. Portanto, eu tenho que tratar de mim em termos de self-regulation. Tem que ser eu a tentar encontrar as melhores formas de fazer o KYC, porque eu não tenho outra forma, não existe enquadramento regulamentar. Não é bem verdade hoje em dia, porque na realidade vemos estados como Singapura ou como a Suíça, onde já viram esta oportunidade como uma oportunidade de atrair capital para o país, se conseguirem regular da melhor forma estas iniciativas que são, em muitos casos, disruptivas. Portanto, este é o panorama que nós temos a nível internacional, em termos de criptomoedas, em termos da tecnologia blockchain, e queria só terminar para vos dar exemplos de alguns casos de uso que estão que já estão em produção em algumas partes do globo. Casos de uso como a supply chain, como o tracking de encomendas, casos de uso que estão a ser estudados numa ótica de redução de custo do video streaming, que é hoje em dia um custo muito considerável para quem produz conteúdos, seja cá em Portugal, seja nos estúdios em Hollywood. Portanto, há muita gente que está a tentar encontrar forma de dar, no fundo, encontrar uma alternativa às Amazonas deste mundo.
por exemplo, tracking de diamantes, que é um caso paradigmático que toda a gente conhece, que também é muito importante para perceber qual é que é a proveniência de determinado bem e para reduzir a fraude associada a esses bens. Portanto, para vos dizer que 2019 está previsto como o ano em que efetivamente vamos ter o blockchain para enterprise. Até 2016, 2017, 2018 foi o período em que muitas entidades financeiras estiveram a testar, com POCs, com MVPs, mas hoje em dia o próximo passo é colocar estas soluções em produção. Eu vou terminar e vamos arrancar com o painel. Muito obrigado. A vossa atenção para o moderador deste painel, Pedro Sousa Carvalho. Obrigado, Paulo. Olá, bom dia a todos. Sou o Pedro Sousa Carvalho, sou jornalista no ECO. Para quem ainda não conhece, nós somos um site de informação económica e financeira. E talvez por causa da nossa origem 100% digital, nós somos muito sensíveis a temas que cruzam precisamente o digital e a internet, a tecnologia, com a parte financeira, quer seja as fintechs, as startups, a inteligência artificial em alguns aspectos e, naturalmente, as criptomoedas e o blockchain. Eu nunca sei se é o blockchain, se é blockchain. Paulo, ajuda-me. É o mesmo? Uma cadeia de blocos. A blockchain, pronto. A blockchain, portanto, e as criptomoedas, a tecnologia, é o tema central aqui do nosso painel. A indicação que me deram é que aqui também na plateia, portanto, é um misto de pessoas que percebem imenso do assunto com pessoas que não dominam tanto o assunto. Portanto, para isso eu acho, obviamente, para falar para esses dois públicos vai ser importante, obviamente, aqui o expertise e a experiência aqui dos nossos oradores. Também vai ser importante alguma ignorância que eu tenho sobre o tema, também para ajudar aqui a desmistificar e a facilitar aqui alguns conceitos. Em termos da apresentação aqui do painel, o Paulo já o ouvimos com uma apresentação brilhante e muito concisa, que resumiu aqui em poucas palavras aquilo que foram 10 anos de tecnologia, desenvolvimento de tecnologia. O Paulo já tem mais de 15 anos, cerca de 15 anos de experiência profissional em termos relacionados com a indústria de pagamentos eletrónicos, identificação digital e eletrónica e blockchain. Blockchain não são 15 anos, mas pelo menos serão uns 10 anos. A Célia. 4 anos. 4 anos. O blockchain tem 10 anos, mas... E o Paulo está na indústria há 4 anos. A Célia Reis é diretora-geral da Altran Portugal. Bem-vinda, Célia. A Célia foi cofundadora da Global N, que é uma empresa que depois foi absorvida pela Altran, e na Altran, portanto, atualmente é diretora-geral e também faz parte da administração executiva da empresa da Altran Portugal. Também já passou por várias empresas, nomeadamente a Xerox, o BCP, a Software AG. Eu vou se calhar, ser mais rápido aqui na parte dos currículos, também para não perdermos muito tempo. Isto está tudo no site da APDC, estou aqui a ler. O Luís, bem-vindo. O Luís Urmal Carrasqueira, portanto, ele é diretor-geral da SAP, está na SAP desde 1996, desempenhou vários cargos de relevo dentro da empresa, entretanto ainda teve um interregno, ia dizer pequeno, não é pequeno, ainda foram 7 anos na Capgemini, depois voltou para a SAP, onde atualmente é diretor-geral da SAP. O Carlos, aqui, Carlos, bem-vindo, Carlos Moura. O Carlos é diretor adjunto do Departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação do Banco de Portugal. A presença do Carlos aqui neste nosso painel é muito importante e se calhar vai ser muito interessante também para perceber a perspectiva de alguém ligado ao supervisor sobre uma área que, como disse bem há pouco o Paulo, não tem propriamente uma supervisão, ou seja, que se calhar é um dos grandes problemas aqui da blockchain e eventualmente das criptomoedas. Portanto, vou lançar a primeira pergunta. A ideia é ser uma conversa, portanto, vamos estar à vontade para interromper uns aos outros. Vou lançar a primeira pergunta, vou respeitar a ordem que está aqui no panfleto, portanto, vou começar pela Célia. Célia, a primeira pergunta é para todos, sobretudo para a Célia e para o Luís, e depois vou reformular aqui a pergunta para o Carlos, que é: qual a importância desta tecnologia da blockchain para a vossa empresa, portanto, para a vossa organização, tanto do ponto de vista vosso, portanto, de otimização de sistemas dentro da empresa, como forma de empacotar essa própria tecnologia e vendê-la aos vossos clientes? Muito bem.
Desde já queria agradecer a oportunidade de participar neste painel. A Altran, portanto, de uma forma muito resumida, o nosso grande foco é na área da engenharia e da inovação. Em Portugal temos um foco primordial no desenvolvimento de software e temos também um centro que desenvolve a partir de Portugal, portanto, para o mundo, portanto, e que serve os nossos colegas e os nossos clientes a partir de Portugal. Em que medida é que o blockchain é importante para nós e para os nossos clientes? O princípio do blockchain é um princípio de partilha simultânea ou quase simultânea de informação e da atualização da informação mediante o consenso do grupo. Onde é que isto se aplica e introduz eficiência nos processos? Eu gostaria de dar exemplo, por exemplo, nós trabalhamos com indústrias muito reguladas, desde a automóvel, desde a aeronáutica, podemos também falar, inclusive, portanto, também da indústria médica, portanto, em que estamos a falar de medicamentos, em que tudo o que tem a ver com a traçabilidade, tudo o que tem a ver com o compliance das peças, garantir o seu fabrico, os testes a que cada uma das peças foi sujeita, portanto, introduz o facto de as várias entidades terem uma visão sincronizada da certificação ao longo da cadeia versus dependerem de intermediários para certificarem essa mesma qualidade e robustez. Portanto, eu penso que é evidente para todos essa implementação. Portanto, e daí nós temos vários construtores com os quais trabalhamos, desde a área aeronáutica, outros que efetivamente já nos começaram a desafiar e estamos na fase, tal como estávamos a dizer, portanto, de introduzir na indústria, de facto, os primeiros pilotos, e estamos a falar de indústria pesada. Portanto, quando estamos a falar do domínio aeronáutico, estamos, de facto, a falar de uma indústria bastante regulamentada e bastante exigente. Em termos daquilo que é a nossa indústria, que é o desenvolvimento, e vou-me focar no desenvolvimento de software. Todos nós temos, tanto não sei a composição da sala, mas de uma forma geral, todos nós temos consciência que quando estamos a desenvolver um produto de software, temos um gap enorme entre aquilo que é a especificação, os requisitos, a forma como os requisitos são traduzidos, como são codificados, como são testados. E isto trabalhamos, ainda que seja, temos um modelo waterfall, temos um modelo agile, portanto, mas qualquer que seja o modelo, o que é certo é que, efetivamente, temos sempre discrepâncias no ponto de vista. E o facto de o blockchain poder ser introduzido num contexto de desenvolvimento em que temos simultaneamente sincronizados, portanto, ou seja, o ponto de vista do utilizador, o ponto de vista do analista, com o ponto de vista do técnico, e efetivamente as atualizações são feitas mediante o consenso global. Eu acho que, colegas, aliás, nós fizemos desde já os primeiros pilotos, aliás, isto eu depois posso distribuir à PDC, uma das empresas que o grupo adquiriu recentemente, a Aricent, tem um piloto operacional desde já nos Estados Unidos, que nós estamos também a integrar a partir de Portugal e a incluir na nossa plataforma de R&D, e que tem ganhos claros. Aliás, estamos a falar de ganhos de 30%, de 20% naquilo que é a cadeia de produção de software. E isso são dados nossos baseados, portanto, só para dar uma visão muito clara e muito pragmática, como é que a blockchain, como é que a tecnologia do blockchain pode impactar não só a forma como trabalhamos com os nossos colegas, com os nossos clientes, peço desculpa, e também internamente na indústria de desenvolvimento de software. Luís? Sim, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É com todo o gosto que estou aqui e irei partilhar aqui, para além da visão da SAP, também um bocadinho os meus pensamentos sobre este tema bastante atualidade. Bom, a blockchain, que tem a principal virtude atualmente é ser uma tecnologia provada. E penso que todo este caminho foi feito através das criptomoedas, serviu para provar a tecnologia. A tecnologia, ao estar provada, depois tem que se olhar para a sua aplicabilidade. Ora, no caso da SAP, sendo a SAP uma empresa líder em termos de software de gestão e com soluções específicas para as diferentes indústrias, olha com muita atenção para esta tecnologia em termos de que benefícios é que pode trazer e o que é que nós conseguimos incorporar nas nossas soluções que possam trazer benefícios aos nossos clientes. Desde logo, há aqui um fator bastante relevante, que é a questão da escalabilidade. Uma coisa é estar-se a utilizar de forma quase experimental uma tecnologia, outra é associá-la a processos produtivos altamente sofisticados e que necessitam de um débito de informação sem falhas. E isso é um dos temas que tem vindo a ser endereçado, têm sido criados vários consórcios
de blockchain para mitigar esses aspectos, porque as redes começam a ficar muito grandes e depois a aplicabilidade e o débito que conseguem dar à aplicação industrial começa a perder eficácia, e têm sido criados alguns consórcios para endereçar de forma mais controlada alguns processos específicos de indústria. E isso leva-nos a um segundo tema que é bastante relevante, que é o custo-benefício. Ou seja, independentemente de todos os processos que nós falamos e penso que todos identificamos como vantagens do blockchain, é também de que forma é que a sua implementação e o benefício que traz em termos de negócio se sobrepõe ao custo que ele possa ter. Porque para se ter consórcios mais restritos, obviamente, tudo por trás existe um custo de infraestrutura que há que dividir entre os vários membros do consórcio e que tem que ser, no fim do dia, relevante para o negócio. Eu lembro que há relativamente pouco tempo a SAP fez uma parceria, precisamente nessa lógica que está a dizer de parcerias com a Intel, creio eu, precisamente para o desenvolvimento de blockchain empresarial. Sim, e lá está para dar a tal capacidade de processamento que seja adequada a um tratamento industrial, porque aí existem níveis de resposta com que as empresas estão comprometidas e que isso não pode falhar. Mas entrando dentro da própria da aplicabilidade prática, nós temos também casos muito específicos que já estão a funcionar no mercado, e depois não sei se será agora o momento, mas posso partilhar alguns deles, e também aplicabilidade de raiz que nós já estamos a incorporar nas nossas soluções e que estamos a disponibilizar ao mercado. Se quiser dar-nos um exemplo, eu acho... Sim, posso. Eu por acaso estive a ler um exemplo, eu acho que é recente, não sei se calhar terá alguma coisa a ver com uma das vossas empresas, que é o caso da Walmart, que fez também uma parceria, já não me lembro com que empresa, peço desculpa, mas no sentido de aplicar, por exemplo, a tecnologia da blockchain para fazer, vocês usaram uma palavra, traçabilidade, não foi? Portanto, o rastreio dos vegetais frescos que são vendidos nos supermercados. E era curiosa a conclusão, porque enquanto antigamente, antes de utilizar essa tecnologia do blockchain, se demorava qualquer coisa como 7 dias, para o caso de se detectar alguma bactéria, alguma coisa estivesse a correr mal, enquanto antes se demorava 7 dias para se chegar ao fornecedor daquela alface, com essa tecnologia que eles implementaram da blockchain, passou-se a demorar 2,2 segundos, que é uma coisa realmente fantástica, Luís. Exatamente. Pronto, um outro exemplo, que é, por exemplo, da indústria farmacêutica, é um caso público, da Boehring, que nós fizemos um projeto em que os medicamentos recebem um hash, um código de blockchain na saída da fábrica, depois é verificado no distribuidor, obviamente pelo consenso entre os vários membros do consórcio, depois é passado para a farmácia, mais uma vez é verificado, basta haver um dos membros para rejeitar o produto, isto em termos de traceability é muito importante, e depois o mais relevante, ou também muito relevante, é ao chegar ao consumidor final, o consumidor final facilmente consegue averiguar a veracidade. Isto em termos de contrafação, estou a falar no exemplo farmacêutico, tem uma relevância muito grande, se formos para o caso da moda, porque áreas de maior contrafação, isto é de uma relevância extrema e de uma usabilidade altamente facilitada. Portanto, todas as capacidades para a explosão desta tecnologia, ela existe. Sempre e quando haja o tal, e visto do ponto de vista empresarial, eu nunca posso deixar este ponto de vista de lado, o custo-benefício associado ao colocar esta tecnologia. Mas, não me quero alongar, mas, por exemplo, um outro exemplo que nós temos há uma empresa que é a DOC, que produz peças para a indústria automóvel e para a aviação, em que permite que os seus clientes tenham uma impressora 3D para imprimir essas peças. O que faz através do blockchain é a certificação dos desenhos técnicos que, no fundo, dão os inputs para dentro dessas peças. Portanto, isso dá uma garantia de qualidade logo bastante grande. Pronto, todos estes dois exemplos, depois, ao longo do debate, poderei referir mais alguns. Carlos, introduzindo aqui o Carlos na conversa, naturalmente o Banco de Portugal não vende nenhuma solução de blockchain. O que eu lhe ia perguntar, eu quando estava-me a preparar para esta conferência e estava a partilhar há bocadinho com o Paulo, estive a ler a última ou penúltima edição da Economist, em que eles fizeram um especial sobre a blockchain e sobre criptomoedas, e como obviamente é uma revista muito editorializada, eles chegavam no final a esta conclusão. Chegavam à conclusão que as criptomoedas, eu estou a traduzir do inglês, portanto,
criptomoedas é uma solução à procura de um problema, ou seja, uma solução para um problema que supostamente nós não temos, enquanto o blockchain, e estou a dizer não temos porque, apesar de tudo, nós já temos moedas físicas, já temos moedas eletrónicas, e depois chegava a uma conclusão, portanto, da outra face da moeda, a criptomoeda não vai resolver nenhum problema, porque não temos esse problema ainda para resolver, obviamente que isto é controverso, mas o blockchain será uma tecnologia muito mais interessante, com potencial gigantesco. Carlos, as criptomoedas já vamos falar daqui a nada e Com certeza. sobre os blockchain. Bom dia, antes de mais agradecer o convite da PDC ao Banco de Portugal. No que diz respeito à minha presença neste painel, agradecer também o convite. Eu vou tecer alguns comentários ao longo do painel, que são comentários da minha interpretação sobre estes tópicos. Alguns deles estão completamente também alinhados com aquilo que é a visão do Banco Central, mas nada do que eu possa de alguma maneira daqui dizer vincula aquilo que possa a Organização Banco de Portugal... É um recado para os meus colegas jornalistas que estão ali atrás, não é? Exatamente. Mas pegando na sua questão, gostava de fazer aqui uma nota introdutória, que há aqui um claro sinal de mudança, porque também a destacar uma organização com 171 anos de existência, estar aqui num painel de discutir tecnologia de blockchain com empresas tecnológicas como a Altran e a SAP Portugal, no sentido de que mostra que há aqui uma mudança clara de sinais do tempo, da adaptação dos reguladores a cada vez mais estarem atentos às inovações tecnológicas. Aquilo que falava de que o blockchain é realmente uma solução que pode pode ser uma plataforma tecnológica que vem resolver alguns use cases de negócio de difícil solução, é facto, que é uma verdade, que nós podemos todos concordar. Todavia, também existe, nos últimos meses, e se calhar até mais focado até no último ano, mas mais preciso até nos últimos meses, tem havido a tentação de tudo o que é novo problema, que o blockchain possa ser a solução para esse novo problema. Ora, portanto, a forma como nós interpretamos e como eu vejo o problema é que nem todos os use cases serão endereçados pela tecnologia de blockchain, porque nós temos tecnologia muito mais interessante, muito mais barata para mitigar esses problemas. Portanto, o desafio é encontrar realmente um use case que tire partido daquilo que o blockchain entrega, que é um asset que é distribuído por mais que uma entidade, em que mais que uma entidade tem valor a acrescentar e que, de alguma maneira, é uma responsabilidade partilhada e evitando a existência de uma entidade supra-master que faça a acreditação daquela transação, daquele asset ou daquele conhecimento. E, portanto, isto é realmente um conceito que há N use cases na indústria financeira que podem tirar partido desta tecnologia. No Banco de Portugal há duas linhas de negócio que, neste momento, estão bem atentas àquilo como é que o blockchain poderá melhorar a atividade dessa linha de negócio. Tem a ver com os sistemas de pagamentos, obviamente. Os sistemas de pagamentos são sistemas altamente transacionais, com vários saltos entre os vários atores financeiros e é muito claro que o blockchain pode introduzir aqui otimizações e melhorias naquilo que é a transação de fim a fim. Nós temos vindo a acompanhar aquilo que são os projetos que o Banco Central Europeu tem vindo a fazer. Participamos num projeto que é um projeto que está conhecido publicamente, que é o projeto Stella, que faz a simulação de cross-border payment entre o Banco Central Europeu e o Banco Central do Japão. Foi um teste feito em tecnologia blockchain, exatamente para testar e exercitar as transferências cross-border. Aqui encontramos várias variáveis que são motivo de alerta, umas que o Luís referiu, a escalabilidade. Nós acoplamos mais algumas preocupações que têm a ver com a privacidade da informação. No setor financeiro, a privacidade é algo que é fundamental no nosso core business. A segurança que, em termos da forma como os smart contracts são desenhados, eu estou a colocar aqui alguns termos, o nosso especialista de blockchain depois pode eventualmente explicar com mais detalhe, mas há preocupações do ponto de vista de segurança da forma como se codificam os smart contracts e da forma como se corrigem potenciais erros que possam ser feitos nas primeiras versões e, portanto, há todo aqui um caminho que tem que ser levado a cabo. Eu concordo quando o Luís diz que concordo com o que está provado do blockchain, na minha opinião, é o conceito está provado. A tecnologia está aprovada, mostra que nos últimos 10 anos os vários forks que têm existido
nas plataformas de suporte às criptomoedas, mostram que nós estamos cada vez mais a amadurecer a tecnologia. Não quero fazer nenhum paralelo com isto, mas o blockchain fala-se que é uma tecnologia que tem 10 anos. O Google hoje faz 20 anos. E vejam lá o que é que ao fim de 10 anos o Google representa para a sociedade e para a economia, não é? Portanto, são tecnologias completamente diferentes, mas tudo para passar a mensagem de que a experiência da utilização de tecnologia, a forma como ela é percebida do ponto de vista do modelo de negócio e é percebida pelos atores que a implementam, tudo isto tem que estar muito mais amadurecido para que possa alguma vez o blockchain poder entrar em missão crítica, e o sistema financeiro é uma plataforma assente em plataformas críticas e que necessitam desta resiliência. O blockchain até nesse aspecto tem esse mérito de ser uma plataforma que convida à resiliência devido à sua distribuição. Uma outra linha de negócio que o Banco de Portugal considera que possa ser importante à linha do blockchain tem a ver com a política monetária e a transmissão da política monetária. A política monetária é a forma como o Banco Central interage com todo o sistema financeiro e, portanto, há aqui uma dicotomia que tem que ser repensada no sentido que quando o Banco Central, que neste momento não esboça nenhum movimento de criar uma moeda digital Banco Central, um conceito de criar uma moeda virtual de Banco Central, não esboça esse cenário, todavia, vários bancos centrais europeus têm vindo a estudar potenciais impactos do que é que seria para a política monetária a criação de uma criptomoeda de Banco Central. E há muitos desafios naquilo que é a história da política monetária que está estudada e que tem muitos anos, dezenas de anos. Tudo isso, de alguma maneira, tem que ser repensado sobre o grande desígnio que nós temos que manter, que é a estabilidade do sistema financeiro, e para isso nós temos que ser muito prudentes na forma como damos passos na adoção destas novas tecnologias. Carlos, uma das vantagens do blockchain é precisamente, digamos assim, conseguir fazer os registros de todos os pontos por onde passa a moeda. Por exemplo, quando estamos a falar de criptomoedas ou de Ethereum, por exemplo, no caso da Bitcoin, por exemplo, há uma emissão, digamos assim, de massa monetária, se quisermos usar aqui um conceito do Banco de Portugal, ilimitado, ou seja, estamos a falar, creio eu, de 21 milhões ou que é de moedas que existem a um valor fixo. Portanto, é mais ou menos relativamente fácil, digo eu, não é assim tão fácil, mas da tecnologia conseguir, digamos assim, lidar com um número finito de moedas. No caso dos bancos centrais, por exemplo, obviamente estamos a falar de quantidades de moedas que existem no sistema muito maiores, milhões e milhões, etc. Algum dia, no futuro próximo, será possível fazer a lógica daquilo que é o blockchain, aplicando, por exemplo, ao sistema monetário, no sentido, por exemplo, de conseguir perceber, por exemplo, imagina que se fosse uma coisa altamente útil, por exemplo, na investigação, por exemplo, do combate ao branqueamento de capital, porque nós sabemos que cada moeda na data X esteve no sítio X. Isto é possível ou é teoria física quântica? Obviamente que, do ponto de vista teórico, tudo o que enumera são características que, numa análise muito superficial do tema, dá a entender que são tudo variáveis do agrado e da forma porque é que não temos esse cenário já em plano de implementação e instalação. Há várias variáveis que têm que ser colocadas porque isto é um estudo bem profundo. Os economistas que estudam esta matéria têm N experiências sobre isso. Eu não sou um economista, portanto eu não vou alongar muito nessa análise, mas quando nós entramos numa lógica de pensar numa moeda digital do Banco Central para fazer essa vantagem de fuga ao fisco, da rastreabilidade de soluções, nós, com as ferramentas que temos hoje em dia, alguns desses objetivos podiam ser conseguidos. A fuga ao fisco, poderíamos, por exemplo, colocar algumas diretivas de que as transações podiam ser todas feitas por pagamentos eletrónicos, evitar o numerário. E, portanto, muito provavelmente aí conseguíamos evitar a fuga aos impostos. No que diz respeito à traçabilidade da utilização da moeda para o branqueamento de capitais, obviamente que o numerário, como hoje o conhecemos, é uma plataforma super interessante para esse tipo de atividades. Utilizar uma moeda digital do Banco Central poderia, até nesse aspecto, trazer essas vantagens. E são todo o lado positivo da moeda, que isso são as vantagens que nós vemos na utilização deste tipo de abordagens. O outro lado que nos preocupa tem a ver com a forma como isto vai ser utilizado pelos utilizadores. Nós sentimos hoje que
a adoção das wallets, a forma como a segurança que está por trás de, não sei quem é que aqui na plateia tem uma wallet ou num exchanger ou possa ter uma wallet privada no seu device móvel. Mas a dicotomia que tem da experiência de ter uma chave pública, uma chave privada, onde é que guarda a chave privada, a forma como pode ou não pode se esquecer ou se esquecer daquela chave privada. Eu quero recordar que hoje há um conjunto de wallets no mundo da Bitcoin que estão perdidas, porque as pessoas esqueceram-se da sua chave privada e, portanto, não há hipótese de recuperar aquele dinheiro que lá está. Isso às vezes também acontece com o dinheiro, não é? É verdade, acontece com o dinheiro, mas agora imagine que nós assentávamos toda a nossa dinâmica nesse tipo de variáveis. Tornava-se provavelmente uma característica que não iria abonar para aquilo que era a segurança do sistema financeiro e garantir que os utilizadores e os consumidores e os investidores têm aquilo que é o mais importante para nós, que é a salvaguarda das suas economias. E isto, sim, é um desígnio de que nós vamos adotar, esta tecnologia seria adotada, com todos esses benefícios, mas esses riscos todos têm que estar mitigados antes. Voltava a fazer sinal. Sim, gostava só de complementar as palavras do Carlos Moura com alguns tópicos no que diz respeito aos smart contracts em particular. Para quem não está a par do tema, os smart contracts, no fundo, são regras de negócio que se colocam dentro do blockchain e que podem ser explotadas por eventos externos. Vamos imaginar que eu tenho uma opção de compra de ações, se por acaso houver uma tempestade e a temperatura for abaixo de determinado valor, isso pode ser explotado automaticamente. Isso, do ponto de vista técnico, é execuível. Do ponto de vista legal, levanta muitas outras questões. Eu estou a ouvir o Paulo um bocadinho pior do que os outros, não sei se só sou eu. Parece que o som do Paulo está mais difuso. Do ponto de vista legal, levanta muitas questões e é por isso, não é coincidência que nós temos os maiores escritórios de advogados, cá em Portugal também, a olhar para o tema, porque inevitavelmente, diria eu, nós vamos acabar num cenário em que os escritórios de advogados vão ter que se transformar e passar se calhar estou a fazer um pouco de futurologia, mas se calhar os escritórios de advogados têm que se transformar em entidades certificadoras de código que está no blockchain e que é garantia de que reverte a prosa legal que foi acordada entre duas partes. Da mesma maneira que nós temos uma multicert, passa a expressão, que certifica certificados digitais, portanto, poderemos vir a ter no futuro próximo entidades, empresas de advocacia que podem fazer esse papel de certificação dos smart contracts. Isso é o tema relativamente aos smart contracts que é importante ter em consideração. Outro tema tem Paulo, a ver... para quem não sabe, o que é que são os smart contracts já agora? Os smart contracts, o que é que são? No fundo, são regras de negócio, como eu estava a dizer, pedaço de código que eu posso colocar dentro da blockchain e que é exploitado, que é executado mediante alguma ação externa. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho um acordo com a Célia para fazer uma transferência de um asset digital se confirmar um valor em bolsa. Portanto, quando esse valor em bolsa chegar a determinado valor, o acordo que já estava entre ambas as partes do ponto de vista de prosa legal e que está revertido num smart contract é explotado automaticamente. Isso, obviamente, traz vantagens do ponto de vista de aceleração de todos os processos, mas é preciso garantir que a prosa legal está exatamente como a prosa técnica, digamos assim, que não é verdade e que hoje em dia, tendo em consideração os incidentes que têm vindo a acontecer ao longo destes anos e que no fundo é o amadurecimento da tecnologia, dizem-nos que muitas vezes o código tem bugs e esses bugs não podem acontecer se nós tivermos assets com muito valor envolvido. Portanto, aí o papel diria dos escritórios de advogados para fazer essa validação entre uma coisa e outra. Depois tem o tema da Internet of Value, diria eu. Portanto, nós temos as criptomoedas de um lado e temos uma década de amadurecimento de soluções em blockchain, que já provaram que nós conseguimos ter muita mais-valia numa ótica de redução de custo operacional ou de redução de risco. Mas, a seu tempo, nós vamos chegar à conclusão que a Internet of Value tem, efetivamente, um fator disruptivo. Porque uma coisa é nós termos a Internet of Data, que nasceu nos anos 90, e passado uma década tivemos a Google, e nos anos 90 nunca ninguém se ia lembrar de uma Uber, como nós hoje em dia todos utilizamos. Portanto, quando nós colocamos sobre a Internet of Data uma coisa que é o Internet of Value, imaginem o marmote que isto vai representar. Obviamente que isto é um desafio impressionante para os reguladores hoje em dia. E eu, honestamente, ainda bem que não estou no papel de regulador, porque é um desafio impressionante nós conseguirmos encontrar uma forma de regular uma criptomoeda e que conseguir garantir
em última análise, a paz entre nações, porque no fundo moeda tem a ver com a soberania das nações, de uma forma totalmente regulada. Portanto, só para dizer que o regulador vários reguladores pelo mundo fora estão a acompanhar esta matéria muito de próximo, mas, em boa verdade, a tecnologia está a avançar a uma velocidade estonteante, o que significa que, à falta de melhor opção, estamos a ter no mercado soluções daquilo que são denominadas as stablecoins, que no fundo são criptomoedas que não se querem voláteis. Portanto, o Bitcoin aconteceu há 10 anos e é uma desgraça em termos de volatilidade. Mas existem moedas que estão a ser lançadas no mercado que, no fundo, são colateralizadas com moeda fiat. Portanto, tudo o que são criptos lançadas tem um equivalente colateralizado, seja em dólares, em euros ou reservas de ouro. Ainda há pouco tempo, a Venezuela lançou uma desse género, que foi O caso da Venezuela tem contornos muito específicos. que era ligado ao petróleo, não era a cotação de petróleo. Sim, mas levanta mais uma vez, e portanto, por isso é que isto é um tema muito complexo para ser analisado, porque no caso da Venezuela portanto, é uma criptomoeda que tem o controle do Estado. Portanto, quer dizer, tem uma série de ponderadores que não podem ser comparados com aquilo que poderia ser uma moeda regulada pelo Banco Central Europeu. Porquê? Porque tem a ver com a privacidade, tem a ver com a possibilidade do cidadão ser independente. Portanto, no caso do Petro na Venezuela é um caso muito específico que não serve de comparação. Mas isto para dizer que, enquanto não temos resposta dos reguladores, as fintechs sérias no mercado que querem avançar com as coisas para a frente estão a começar a avançar com este tema das stablecoins, porque de certa maneira não é regulado pelo Banco Central, mas de alguma maneira tenta garantir a estabilidade de uma moeda e tenta de alguma maneira ir de encontro à boa vontade e àquilo que se pretende fazer no mundo sério, não é? Shelley, não sei se quer acrescentar alguma coisa, só para reintroduzir aqui a Célia na conversa. Eu queria comentar dois, não sei se queria concluir a frase. Não, ia fazer uma pergunta, mas como a Célia já tem ali uma resposta para o Paulo. Pronto, mas se quiser, quer fazer a pergunta. Não, ia basicamente formular a pergunta, mas era só para introduzir a Célia no sentido de, estamos a falar de uma empresa, no sentido de se a blockchain, ou seja, num futuro próximo, se vai ser, digamos assim, um produto muito de nicho, como ainda é hoje em dia, ou se algum dia vai ter uma utilização de massa, mas que não seja, obviamente, as criptomoedas. É isso. Eu vou responder e ia colocar só um ponto e referir um dos projetos que a Altran está a fazer, que é efetivamente no sentido de tornar aquilo que é a opacidade tecnológica mais disponível. Ao nível dos smart contracts, efetivamente, um dos projetos internos piloto que nós estamos a fazer é trazer aquilo que é a programação dos smart contracts a um nível mais funcional que permita efetivamente, exatamente o exemplo que deu, por uma empresa de advogados ou uma outra entidade que efetivamente tem que comprovar e concordar com aquilo que está a ser codificado e, portanto, é um dos desafios, é efetivamente esta opacidade tecnológica, e aproveitei, portanto, para dar efetivamente um exemplo de alguns dos pilotos que estamos a fazer. Relativamente ao nicho, eu acredito que não. Eu acredito, se me permitir, não sendo especialista, digamos, nem área económica, nem em termos financeiros, mas tenho também opinião, como todos nós, e efetivamente, quando a gente vê mesmo a criptomoeda e a face, acaba por ser, da minha interpretação, é uma reação, digamos, é uma reação àquilo que é um desconforto face a um sistema financeiro. A um sistema financeiro que todos nós, uns mais do que outros, comentamos as taxas das transações que são aplicadas, a legitimidade das taxas de transações, a forma como a economia é manipulada através da flutuação da moeda, ou seja, emissão mais moeda, menos moeda, e que no final do dia é um poder que está fora daquilo que é a economia real e está dentro da economia financeira. E eu vi muito, aliás, por isso é que eu digo, quando nós vamos ver a root cause ou a alavanca, o dínamo que impulsiona a tecnologia, e não é simplesmente porque alguém teve uma ideia brilhante, não, essa ideia teve um impulso por trás, e efetivamente vê-se todo um ecossistema industrial, económico, a querer recuperar um poder de intervenção que à data de hoje está exclusivamente quer na mão de reguladores,
quer na mão de instituições financeiras. E, portanto, fecho parênteses relativamente ao tema, digamos, é uma pequena provocação. Portanto, voltando à parte tecnológica e como já dissemos, acho que há aqui outros desafios e, portanto, não acredito que seja um tema de nicho, até porque se nós avaliamos portanto, a geração em que os nossos filhos e, se Deus quiser, os nossos netos, é uma geração muito que acredita muito em transparência, acredita muito em partilha. Portanto, se falarmos com os nossos jovens, isto é a mente deles, é partilha, é transparência, são princípios e, portanto, se colocarmos isto, e a tecnologia vai servi-los, vai servir a nós, à data de hoje, no contexto da blockchain, que literalmente, e quando falamos da indústria, é a eficiência do processo, portanto, mais rápido, com menos custo, com maior fiabilidade. É isso que todos nós queremos e vai desde a aeronáutica até à indústria do software. Temos o desafio de criar as competências para endereçar tudo isto, porque estamos a falar de competências que têm um nível de exigência e esse vai ser um dos bottlenecks, sobretudo se nós conjugarmos a disponibilidade das competências e a complexidade destas mesmas competências com a falta e a ausência de competências, que é um tema que todos nós, à data de hoje, nos debatemos. E estamos a falar de quê? Estamos a falar de analítica complexa, que é efetivamente, portanto, ou seja, tudo isto, estamos a falar de grandes volumes de informação, de traçabilidade e, portanto, estamos a falar de analítica complexa, estamos a falar de IoT, porque no final do dia, se nós colarmos o IoT com os smart contracts, temos literalmente aquilo que é uma smart grid das coisas, não é? Temos uma smart grid a funcionar sozinha num bairro. Eu percebo que tenho, o vizinho do lado tem energia a mais, porque a captou, eu tenho um pico de energia, acordamos entre os dois como é que nós poderíamos partilhar, ou acordámos, portanto, no bairro como é que podíamos partilhar o tal contrato, e literalmente, sem que ninguém se mexa, o meu vizinho passa energia, eu pago-lhe em bitcoins ou uma coisa qualquer. Portanto, ou seja, tudo isto, eu sou uma fã da tecnologia e não tenho dúvidas que... Há aqui uma questão, falou de energia, não tem a ver com essa energia, necessariamente com essa energia, mas uma coisa que eventualmente me assustou quando estava a ler sobre a blockchain, ligada normalmente às criptomoedas por causa do volume, e se calhar também ali o Paulo ou o Luís podem nos ajudar, que é a quantidade de energia, estou a falar mesmo de energia de eletricidade, que se consome para a tecnologia da blockchain. E só vou dar um número e passo ali ao Paulo, que é, só para se ter uma ideia, para se conseguir, não sei como é que se diz, minerar a quantidade de moedas que hoje existe de bitcoins, a quantidade de energia que se produz ou que se gasta é qualquer coisa como o equivalente a um país como a Áustria gasta, um país todo. Estamos a falar de qualquer coisa, como eu já não me lembro, qualquer coisa como 22 terawatts, qualquer coisa por hora. Mas eu deixo mas deixe-me só fazer um comentário, Força. Que é o tempo de idle. Pense no tempo de idle, que todos nós temos dispositivos elétricos ligados. Estão parados. Penso nos nossos computadores, hein? Quando aquilo está tudo em cima da secretariazinha. Podiam estar a trabalhar em vez de estar energia. Portanto, obviamente que a gente podia introduzir, podemos dizer, gasta mais energia se estiver a fazer computação ativa, mas pensemos também naquilo que é a energia que nós todos consumimos e que é consumida ao longo de toda a cadeia, que é um desperdício, que é porque não está a produzir, não está. E um dos pontos que efetivamente identifico é efetivamente a possibilidade de utilizar de uma forma mais eficiente toda esta zona de idle que existe ao longo da cadeia e não é utilizada. Peço desculpa. O caso de Bitcoin, e eu já agora apelava à audiência para encarar o tema de Bitcoin como um ponto de partida e não um ponto de chegada. É efetivamente um caso muito específico que gasta muita energia para acontecer, portanto, para que os players envolvidos consigam minerar, e não vamos entrar em detalhes técnicos, mas isso efetivamente gasta muita energia, mas obviamente as soluções que nós estamos aqui a falar não passam por soluções em Bitcoin, portanto, passam por soluções que têm outros mecanismos de consenso que não têm estes gastos impressionantes em termos de energia. Já agora, só a propósito do Bitcoin, e porque o Bitcoin ainda não morreu, os gastos não são um problema.
Porque existem países onde existe um excesso de energia, porque o modelo das centrais hidroelétricas é subsidiado e, portanto, tem energia em excesso que necessitam de canalizar para algum lado. Existe aqui uma espécie de simbiose entre esse excesso de energia e energia que é gasta nas mining pools para o caso específico do Bitcoin. Portanto, acaba por não ser um problema por esta subversão do sistema. Há alguns países como o Canadá que eu acho que têm essa, sobretudo Quebec, acho que onde se faz muita mineração precisamente por questão de energias renováveis, mas a maior parte, apesar de tudo, da mineração que é feita na Bitcoin hoje é feito na China, que é um produto, é um país que usa sobretudo energia de carvão, que é altamente poluente. Sim. Mas pronto, o Bitcoin é só um caso particular, portanto eu não gostava de nos centrar nesse caso porque tem essas limitações e não é sobre Bitcoin que nós podemos eventualmente montar as nossas soluções em produção, à exceção de um modelo que está a ser ponderado hoje em dia, que está a ser discutido a nível internacional, que é reconhecer que o Bitcoin não desaparece, reconhecer que o Bitcoin não é ferramenta de trabalho para troca de moeda, porque não é regulamentado, mas reconhecer também que é uma máquina de disponibilização de confiança brutal, que já está implementado e o rollout já está em produção. Deixa-me introduzir aqui o Luís montar na conversa, em cima agarrando aquilo que diz o Paulo e também, se calhar, introduzindo para a conversa um elemento adicional que eu acho que também é importante, sobretudo para as vossas empresas e para os clientes, naturalmente, que é a questão, por exemplo, da segurança e da confiança que é preciso ter no sistema para entrar nesse sistema. Eu dava aqui um exemplo muito rápido, que é uma coisa que aconteceu há relativamente pouco tempo, que foi uma empresa chamada SafeDroid, não sei se Paulo conhece esse caso, que é uma empresa alemã e fez um ICO, portanto fez uma oferta de moeda digital num sistema de blockchain. E conseguiu levantar este ano 50 milhões de dólares. Depois, no dia seguinte a ter levantado 50 milhões de dólares, quando fez a liquidação financeira, o site da empresa foi abaixo e o CEO da empresa apareceu, portanto, no Twitter com uma mensagem a dizer "Thank you guys, over and out", e numa fotografia dele numa praia no Egito. Entretanto, aquilo deu um grande escândalo no meio. Entretanto, passado 1 ou 2 dias, ele voltou a aparecer, o CEO dessa empresa, a dizer: "Não, meus senhores, eu estava a brincar, isto é só para vos provar que é muito fácil enganar-vos." Luís. Obviamente, isso é um caso, e a fraude tem uma imaginação sem limites, não é? Seja os sistemas mais seguros porque que é preciso confiar sempre na... Eu voltei um bocadinho ao tema inicial que foquei, que tem que se criar comunidades que inspirem confiança. Daí que o movimento tem sido na criação de consórcios e não no que é a rede global. E só nessa criação de consórcios em que estão incluídos nesses consórcios entidades, seja do produtor ao consumidor final, mas todos com o mesmo fim, aí começa a ser um nível de segurança bastante mais aceitável, um nível de confiança. Mas, em termos de, já agora focando aqui, o tema que falou dos custos de infraestrutura, pesa exatamente, é um dos temas de deployment do blockchain, que é o caso de ser economicamente viável, mas também há aqui duas áreas que eu penso que poderão massificar a utilização desta tecnologia. Por um lado, em termos como meio de pagamento, seria através da regulamentação, e aí sim existiria confiança e haveria estabilidade em termos financeiros, em termos monetários, de cotação das moedas digitais para utilizar esta tecnologia como meio seguro de pagamentos, e começava a ser facilmente utilizado no meio empresarial. Outro é a inclusão dentro das próprias soluções tecnológicas que são colocadas no mercado, tecnologia blockchain. E posso-lhe dar aqui um exemplo. Por exemplo, as soluções que nós estamos a colocar no mercado, em termos da nossa visão do que é empresa inteligente, nós colocamos hoje software no mercado que vai trazer já dentro, por exemplo, de um processo de compras, a possibilidade de integração com blockchain, seja para certificação de documentos, seja para certificação de atos que não são documentais, mas são importantes, como o envio de uma cotação, como a recepção de uma PO, ou seja, são momentos dentro de um processo de negócio que, tecnologicamente, o cliente tem essa possibilidade de utilizar o blockchain. Ora, quanto mais isto for vindo a ser disponibilizado de raiz, e as empresas tecnológicas, como a SAP e outras, dentro dos seus produtos, a adoção vai começar a ser cada vez mais massiva. Isto não falando, obviamente, dos serviços públicos. Hoje nós temos um caso no sul do Tirol, em que todos os dados dos cidadãos estão em blockchain, e a utilização em termos para fins públicos
públicos é utilizado através desse meio, através desses blocos que cada cidadão tem. Isso também é outro meio que vai começar a expandir-se, porque vamos ver, hoje estamos numa transformação digital porque há quase inexistência de quase não há info-exclusão. Todas as pessoas têm acesso, e como dizia a Célia, tudo que as novas gerações já nascem com isto. O nível de adoção é muito simples e muito rápido. Assim haja regulamentação e assim haja incorporação viável em termos financeiros dessa tecnologia nos processos de negócio. E só por causa da questão da regulação também, fazes bem a ponto aqui para o Carlos novamente, e dando aqui uma pincelada, aqui não demos muito na questão das criptomoedas, Carlos, creio que foi ainda na semana passada, a vice-governadora do Banco de Portugal deu uma entrevista à Antena 1, a doutora Elisa Ferreira, em que disse que os bancos europeus já vieram avisar que as moedas não reguladas são perigosas, e retive esta frase dela, portanto abro aspas, se rebentar, o risco é delas. Os bancos centrais, além de fazer, digamos assim, de pré-anunciar uma possível desgraça, podem fazer aqui mais alguma coisa neste mercado? Não sei se também o posso chamar de mercado. Claramente que essa tem sido uma preocupação que está presente em vários bancos centrais europeus. Em relação a esse comentário que foi feito na entrevista da doutora Elisa Ferreira, vice-governadora do Banco de Portugal, efetivamente acompanha uma comunicação que os vários supervisores financeiros em Portugal têm feito de forma sistematizada e acompanham as recomendações do BCE e da EBA, que é a entidade europeia para a regulação, e que passa a mensagem de que todo o cidadão, todos os investidores que investam em criptomoeda, ela é de facto não está monitorizada, não está regulada e, portanto, não tem nenhum mecanismo de proteção do investimento, do investidor, caso aconteça alguma situação anómala em torno daquela moeda, seja pela enorme volatilidade de que a moeda tem, a forma como é calculado o preço da moeda não é propriamente muito transparente. Os exchanges hoje, que são plataformas de anunciar grandes vantagens, fazem uma grande amplificação das vantagens e minimizam muito aquilo que são os alertas e os riscos. O papel do Banco de Portugal e do BCE e do SSM, que é portanto, todos os mecanismos europeus de regulação e supervisão alertam exatamente os utilizadores para a ausência dessa proteção. E as palavras que ouviu foi no sentido destes comunicados conjuntos que têm vindo a ser feitos, de que, como não são regulados, os investidores que investem naqueles ativos, as pessoas que podem investir naqueles ativos têm que estar conscientes do que lá possam investir, podem fazer mais-valias com aquele investimento, é facto, mas se alguma coisa não correr bem, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista do comportamento da wallet, do ponto de vista do exchanger ter feito ou ser alvo de uma penalização e de repente entrar numa situação de não funcionamento, e caso os utilizadores tenham as suas wallets alojadas nesse exchanger, correm esse risco. E portanto o alerta é numa lógica de conduta, numa lógica de informar os investidores, para isto ficar claro, é um papel que está assignado ao Banco de Portugal. E isso é um bocadinho só para ir ao encontro do seu tema. Por outro lado da moeda, como é que os bancos centrais, os supervisores e os reguladores, e só para dar aqui um esclarecimento, o Banco de Portugal, em termos de papel de regulação, depende totalmente da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e da EBA. Nós somos o supervisor, mas as regras de regulação influenciamos, participamos em grupos de trabalho, mas são definidas ao nível europeu. E o que nós temos vindo a assistir é que a inovação é facto que vai na frente e irá sempre na frente, eu não tenho dúvidas disso. A regulação vai estar sempre um pouco atrás da inovação, na lógica da proteção do sistema financeiro e da prudência da segurança do sistema financeiro. Este gap que existe entre a regulação e a inovação, como é que nós vamos conseguir que este gap seja cada vez mais atenuado, ou que possamos de alguma maneira encontrar mecanismos para que a inovação possa ser introduzida nos processos de negócio do sistema financeiro. São como plataformas, como por exemplo, o que recentemente, no início deste mês, e com resposta a um desafio da Portugal Fintech,
com os vários supervisores nacionais, criar uma plataforma de comunicação com as ideias inovadoras, vindo elas do sistema financeiro instalado ou vindo das chamadas fintech. Foi um projeto que foi o FinLab, que neste momento foi lançado, no sentido de criarmos uma plataforma de comunicação para estas novas entidades, para sejam elas o sistema, eu não gosto de usar a palavra incumbentes, mas seja o sistema financeiro instalado, que tem muita inovação para explorar, quer sejam os novos players e que possam ter uma plataforma de comunicação com os reguladores para perceberem quais são as regras de autorização, porque o que nós sentimos é que nem todas as fintech têm um mindset de serem, introduzirem ruído na operação, querem ser reguladas by design, querem estar follow the rules, portanto, querem estar completamente dentro daquilo que são as regras de monitorização e supervisão. A única coisa que elas, neste momento, precisam é de descodificar a N regulamentação que existe. E, portanto, como é que se mitiga? Com este tipo de plataformas de colocar as empresas, os inovadores, mais próximos dos reguladores, no sentido de aliviar aqui algumas variáveis que possam estar pelo caminho. Paulo, faço um apelo à tua capacidade de síntese. O Carlos tocou aqui numa questão essencial, que é a questão, por exemplo, da volatilidade. Eventualmente as pessoas não terão alguma noção, as pessoas que não acompanham tão de perto estes temas, mas, por exemplo, só para se ter uma ideia, a Bitcoin é uma empresa, é uma moeda que surgiu, quando surgiu, aquilo valia 9 cêntimos de dólares. Em dezembro do ano passado, cada unidade já não valia 9 cêntimos de dólares, valia 19 mil dólares. Depois houve ali um crash no início do ano e hoje vale 6 mil e qualquer coisa. 449, havia há bocadinho no criptomarket. Exatamente, portanto há aqui uma grande volatilidade. Isto para lhe perguntar, qual é a pergunta? A pergunta é se estas moedas, criptomoedas, nomeadamente estas, pode ser para todos, mas eventualmente começando pelo Paulo, mas, falharam o seu propósito de ser um sistema de pagamentos. E eu digo isto porquê? Porque na própria gênese, portanto, quem pensou, diz que foi o japonês que inventou o blockchain e as criptomoedas, quem inventou isto é um grupo, digamos assim, na altura chama-se cyberpunks, ou seja, que são pessoas que meio anarquistas que não confiam nas grandes empresas, não confiam nos governos, mas ao mesmo tempo acham que a tecnologia pode ser libertadora de todo esse mundo e queriam usar as criptomoedas, por exemplo, como meio libertador, no sentido de nós não precisamos dele, isto é uma coisa segura e pode servir como meio de pagamento. Bom, antes de mais, estes 10 anos fizeram com que a Bitcoin tenha sido subvertida na sua missão inicial. Como eu estava a dizer na apresentação inicial, o mundo Bitcoin hoje em dia é gerido por meia dúzia de players que têm quantidades imensas de Bitcoins. E essas pessoas que não são conhecidas, que se escondem atrás de umas wallets num pseudo-anonimato, são as pessoas que fazem com que este mercado seja desta forma volatilizado e ganham dinheiro com os desgraçados que entram nesta onda sem qualquer tipo de informação. Portanto, Bitcoin não é de todo uma ferramenta que possa ser utilizada hoje em dia porque está detida por meia dúzia de pessoas ou de entidades instaladas, que são as chamadas whales. Talvez no início a missão tenha sido encontrar uma forma de meio de pagamento que não necessitasse de mais nada senão peer-to-peer, mas mesmo cá em Lisboa e no Porto existem uma série de meetups onde nós podemos encontrar pessoas portuguesas e não portuguesas que têm essa postura anarquista e que acham que realmente poderia ser esse o caminho, mas em última análise essas pessoas deslocaram-se às meetups através de uma estrada que teve que ser paga com impostos e portanto esses impostos tiveram que existir. Portanto, por isso é que eu digo que desde o início, o Bitcoin foi um exercício académico interessante, mas falta-lhe atração para a realidade e falta-lhe a ligação à regulamentação, falta-lhe a ligação à sociedade civil, falta-lhe a ligação aos sistemas legacy que estão e que vão continuar a existir por todo o sempre. O que eu gostava só de... Muito rapidamente, Paulo. Só para terminar, o que eu gostava de mencionar é o papel que Portugal pode ter neste ecossistema. Hoje em dia, a nível mundial, o rácio de procura por um engenheiro certificado qualidade em blockchain, não em Bitcoin, está 1 para 14. Portanto, há uma procura incomensurável. Portanto, nós estamos a montar centros de excelência pelo globo fora e, infelizmente, não conseguimos encontrar profissionais portugueses que estejam nessa linha da frente para poder dar uma ajuda e para poder endereçar este desafio. Portanto, o desafio que eu deixo, essencialmente para as universidades que eventualmente possam estar aqui presentes ou para teses de mestrado ou doutoramento, é começarem a olhar para este tema como uma efetiva saída profissional muito, muito interessante para os profissionais que queiram estar nesta área.
Célia e Luís, não sei se querem acrescentar alguma coisa, pedir só alguma Sim, capacidade de síntese. queria acrescentar que, efetivamente, os países, portanto, emergentes e em vias de desenvolvimento, aí a citar o exemplo do Quénia, portanto, que também na preparação identifiquei que 1/3 das transações que eles fazem utilizam criptomoeda. E, portanto, é o outro lado, ou seja, há o lado perverso que vimos agora, mas devemos também sempre ver o lado útil, que tem a ver com, digamos, países que essencialmente têm telecomunicações, portanto há um telemóvel, aquilo que é, digamos, a movimentação do dinheiro físico é extremamente difícil, e aquilo que é efetivamente aquilo que é o dinheiro digital introduz aquilo, portanto facilita e é necessário e é crítico para a evolução destes povos. E eles, aliás, isto tem-se mostrado, que eles em geral, portanto, entram mais à frente do que nós, aliás, eles queimam algumas etapas e aproveitam a tecnologia numa zona muito mais fronteiriça do que nós. Eles têm um sistema que só, no caso do Quénia, por exemplo, tem um sistema que é fantástico, porque é só preciso um telemóvel. Até pode ser aqueles Nokias de antigamente. É um telemóvelzinho e funciona com códigos e dá para fazer pagamentos. Exatamente. E tem a vantagem das pequenas quantidades, ou seja, daquilo que é transação em pequenas quantidades. Pagar um táxi, qualquer é algo coisa. que, para este tipo de região, é uma utilidade, e eu acredito que nós, Europa, portanto, e países desenvolvidos, vamos tirar também lições e de boas aplicações daquilo que é a cryptocurrency do blockchain, já falámos. Luís, alguma para encerrar? Sim, só muito rapidamente, aqui para pôr aqui um bocadinho de um espírito humanitário na parte do blockchain, posso referenciar um projeto que nós fizemos para apoio a um terremoto, em que todo foi as doações, o transporte e a entrega dos bens que chegaram ao terreno, foi tudo feito e foi tudo escrutinado através da tecnologia blockchain. Isto para quê? Para se garantir que o que chegava iria mesmo direto a quem precisava. Por isso, isto só para dizer e para dar uma visibilidade que a aplicabilidade é imensa, assim haja regulamentação e haja business case para executar. Obrigado, Luís. Um exemplo fantástico e bastante humanitário e útil daquilo que pode ser a blockchain. Já não temos mais tempo, está ali um ecrã a piscar a dizer que são 5 minutos a mais, que já ultrapassamos a hora. Só queria agradecer a todos, queria agradecer ao Paulo Rodrigues, queria agradecer a Célia Reis, queria agradecer naturalmente ao Luís Carrasqueira, ao Carlos Moura, facilitaram imenso o meu trabalho como o moderador. Eu creio que nós todos saímos daqui a saber um pouco mais do que aquilo que sabíamos quando entramos aqui, e obviamente termino só pedindo, mais do que merecidas, uma salva de palmas aqui para os nossos oradores. Obrigado.